Física da UAB IFP. Vamos para a nossa aula 2 da disciplina Profissionalização Docente, que tem como tema a escola como campo da atividade do professor. Professora Maria Raimunda, é um prazer estar de novo aqui com vocês. Então, nós vamos ver o professor como gestor na sala de aula e agente da prática social da escola, a pesquisa na sala de aula e a construção do conhecimento pedagógico. O objetivo da nossa aula 2 é discutir a profissão docente e sua função social, identificar as representações construídas sobre o professor e sua atividade docente. A formação a partir da escola como alternativa de formação permanente. Surgiu esse modelo na década de 70. A instituição educacional transforma-se em um lugar de formação prioritária diante de outras ações formativas. A formação centrada na escola é mais que uma simples mudança de lugar de formação. Formação como conjunto de técnicas é diferente de carga ideológica, valores, atitudes e crença. Pressupostos do paradigma colaborativo entre os professores. A escola como foco de processo ação, reflexão, ação, como unidade básica de mudança, desenvolvimento e melhoria. A escola deve aprender e modificar sua própria realidade cultural, apostar em novos valores, interdependência, abertura profissional, comunicação, publicidade do ato educativo, colaboração, autonomia, crítica colaborativa. A colaboração, mais que uma estratégia de gestão, é uma filosofia de trabalho, processo de participação, envolvimento, apropriação e pertença, respeito e reconhecimento do poder e capacidade dos professores, redefinição e ampliação da gestão escolar. Então, gente, a escola é uma organização e o contexto da ação dos professores, portanto, pode ajudar na vida pessoal e profissional do professor. A escola é um espaço de aprendizagem. Os professores aprendem a sua profissão com a escola e a escola aprende com os professores. Os professores podem influenciar a organização da escola, na definição dos objetivos, na criação de uma cultura organizacional e na introdução de inovações e mudanças. E essa relação é dialética, pois tanto a cultura influencia o desenvolvimento profissional do professor, como estes podem produzir o espaço cultural da escola. Então, a escola é o locus, é o local de trabalho do professor. A instituição educacional é vista como um nicho ecológico para o desenvolvimento e a formação. E o professor é o sujeito e não o objeto da formação. O profissional da educação possui um conhecimento e um quadro teórico construído a partir de sua prática. Então, é se relacionando na escola, junto com os alunos, seus colegas professores, direção, que você vai construindo a sua prática pedagógica. Então, o professor deve gostar de estar na escola. Enfoques. Nós temos dois, o racional e o fenomenológico. Racional, concepção extraída do mundo empresarial e aplicada à escola como organização. Não penetra nas estruturas dinâmicas e reais das escolas. Fenomenológico e crítico, aspectos multidimensionais, relações interpessoais, crenças, componentes e valores políticos devem ser analisados no contexto de sua cultura própria. Funcionamento celularista ou celularismo escolar. Individualismo, privacidade, autonomia exagerada. Isso aí nós estamos falando já dos elementos que distorcem o funcionamento normal da escola. Tendência à burocratização, formalismo em detrimento dos processos de ensino e aprendizagem, falta de valorização e estímulo do seu trabalho. Introdução de modismos, avaliações contínuas, currículos que não mudam as instituições. Condições de trabalho na escola, espaço, material, quadro de pessoal e número de alunos, né? Nós sabemos que, principalmente nas escolas públicas, há uma carência muito grande de recursos, principalmente financeiros e até mesmo humanos, né?
Um excesso da burocracia, que às vezes atrapalha o trabalho do gestor e também do professor, né? Nós estamos vivendo também com a implementação da BNCC, né? Da Base Nacional Comum Curricular. É a primeira vez que no Brasil vai se ter, né, uma base nacional que vai servir de norte, de caminho para a elaboração dos currículos das escolas, que deverão ser modificados, e dos PPPs, que são os projetos políticos pedagógicos. Então, a escola está nesse processo aí de formação, né, de orientação, de reformulação dos seus currículos. E o professor também deverá contribuir, né? Está lá na LDB 93/94/96, artigo 12, que o professor deverá, né, uma das atribuições do professor é o quê? Além de zelar pela aprendizagem dos alunos, ele também é convidado a elaborar a proposta pedagógica, que nada mais é do que o projeto político pedagógico. Um elemento básico dessa formação é a necessidade de redefinir as funções, os papéis e a finalidade da escola. Acho que vocês viram isso em filosofia da educação, né? Ou também em sociologia da educação. Qual é o papel social da escola? Qual é a função da escola hoje, na atualidade? Marco para estabelecer e esclarecer por meio do diálogo e da reflexão conjunta o significado, a finalidade e a razão das metas escolares. Decidir e planejar a ação com um trabalho educativo conjunto para se atingir um objetivo. Atentar para as variáveis organizacionais que facilitam o trabalho em sala de aula, como os horários, as reuniões, as políticas de avaliação da escola e as relações com a comunidade educativa, né? Então, o professor, ele não a função dele não é só ministrar aula, ou como a gente chama comumente, dar aula, né? O professor, além disso, ele tem que exercer outras funções, ele tem que cumprir a carga horária, 200 dias letivos, 800 horas, ele tem que participar das reuniões de pais e mestres, das reuniões de planejamento, quando for solicitado, ele tem que se relacionar com a família, com os pais de seus alunos, né? Então, veja como o trabalho docente, ele é diferente dos demais, né? O professor sempre vai levar trabalho para casa. É difícil deixar o trabalho só na escola, mas em casa também tem que tirar um tempinho para trabalhar, para fazer alguma atividade da escola. Os professores e a organização escolar, né? Então, eu já tinha até colocado isso, né? Só repetindo, que a escola é organização, né? Então, ele ajuda na vida pessoal e profissional do professor, que a escola é um espaço de aprendizagem, né? Lá que o professor aprende e aprende, convivendo com os outros. Os professores podem ajudar, né, na organização da escola, né, participando da gestão, a gestão sendo democrática e participativa. E essa relação, como eu disse anteriormente, ela é dialética, né? Lembram lá da filosofia, né? Ir e vir. No dia a dia da escola, é o locus da formação. No cotidiano, o professor aprende, desaprende, reestrutura o aprendido, faz descoberta e muitas vezes aprimora a formação. Então, às vezes você prepara uma aula, né, planeja uma aula e na hora lá de tirar esta aula do plano de aula, né, do papel, você viu que a aula não fluiu, faltou algo. Então, na próxima aula você já refaz, né? Então, por exemplo, você tem 3 sexto anos, sexto A, B e C. Os sexto anos são diferentes, porque as turmas são heterogêneas, são diferentes. Então, não queira fazer a mesma coisa que você fez no A, fazer no B e no C.
Não, você vai ter que modificar de acordo com o perfil dos seus alunos. Isso é uma forma de aprimoramento. Os processos formativos devem ter articulação com o cotidiano escolar e não deslocar os professores para outros espaços, né? Então, sempre fazer articulação da realidade onde a escola está inserida, né? Do perfil dos seus alunos, você conhecendo, e a partir do que ele já traz consigo, você vai instruir, vai elaborar, vai planejar as suas aulas. Esta visão favorece o processo coletivo de reflexão e intervenção na prática pedagógica concreta, né? Então, você vai intervir naquilo que precisa ser melhorado, baseado naquilo que o aluno já traz consigo, né? Parte das necessidades reais dos professores favorece o processo de pesquisação. E aí vai servir como, né, pesquisa para a sua vida profissional, né? E através dessa pesquisa você vai agir, você vai modificar, você vai fazer algo.